Bezans Healthcare apresenta Mulher Podcast. O seu podcast de saúde feminina, de médico para médico. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Mulher Podcast, que é o podcast de saúde feminina, de médico para médico. Hoje eu estou aqui com uma super presença, Dr. Luciano Pompei, que é ginecologista, professor associado da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina do ABC, para a gente falar de um tema muito importante, que é a terapia hormonal, e falar um pouquinho mais do que essa terapia hormonal pode fazer pela saúde da mulher. Então, Dr. Luciano Pompei, muito obrigada pela sua presença, é um prazer para a gente tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, uma satisfação. Gente, vamos lá. Primeira pergunta, vamos começar do começo, doutor. Então, Claro. O que é a terapia hormonal e quando ela é indicada? Bom, a terapia hormonal ou terapêutica hormonal da menopausa consiste na administração de hormônios sexuais femininos às mulheres que já estão na transição menopausal ou na pós-menopausa, e essa indicação decorre da presença fundamentalmente dos sintomas climatéricos, dos sintomas relacionados à menopausa. Outras indicações são risco aumentado de fraturas osteoporóticas e as manifestações da síndrome geniturinária da menopausa. Os hormônios mais considerados na terapêutica hormonal são fundamentalmente o principal hormônio feminino, que é o estradiol, embora outros hormônios femininos possam ser empregados. Nas mulheres com útero, a gente precisa administrar um progestagênio, ou seja, hormônios com função semelhante à da progesterona, mas existem também hormônios sintéticos que eventualmente são empregados. Mas basicamente consiste na administração de hormônios sexuais femininos a fim de aliviar as manifestações da síndrome climatérica, da menopausa, dos sintomas menopausais. E aí, quando a gente fala de sintoma, eu acho que talvez um dos primeiros sintomas que as mulheres que têm os sintomas seriam sintomas vasomotores, fogachos, os calorões, né? Exatamente. E é um fato que a terapia hormonal tem um impacto muito grande sobre isso. Mas daí, pensando aí mais no médio e longo prazo, quais seriam os outros impactos positivos da terapia hormonal para essas mulheres? Você lembrou de um ponto muito importante. As ondas de calor acometem de 70% a 80% das mulheres na transição menopausal e na pós-menopausa. Mas não é só isso. Além disso, existem as manifestações emocionais, que também normalmente nós colocamos ali no curto prazo, né? Então, alterações de humor, labilidade de humor. Algumas mulheres podem sentir um humor mais depressivo, outras podem ter um humor mais de agressividade, outras podem ter mais ansiedade. A labilidade, a mudança de humor também é algo bastante frequente. Muitas se queixam de alterações de memória nesse período da transição menopausal, e caminhando ao longo do tempo vão surgir as manifestações atróficas urogenitais, sensação de secura vaginal, desconforto na relação, dor na relação, aumento de infecções genitais, infecções urinárias, eventualmente alterações da capacidade de continência urinária, e mais no longo prazo o aumento do risco cardiovascular e do risco de osteoporose. As mulheres têm osteoporose mais cedo do que os homens, exatamente porque elas têm a perda rápida dos seus hormônios femininos por volta dos 50 anos, e por isso a osteoporose ela é mais comum nas mulheres. O hormônio feminino ele é protetor contra a osteoporose. Faltando esse hormônio, vai acelerar o processo de perda óssea. Eu ia comentar exatamente isso. Então, acho que a gente fala muito em tratamento de fogacho, mas existe uma série de outros benefícios que as mulheres vão ter aí no longo prazo, né? E eu sempre falo, tem umas poucas sortudas que não vão ter o fogacho, algumas sortudas. Mas essa mulher, ela pode ter esses outros sintomas, né? Exatamente. Então, é importante sempre fazer o acompanhamento médico e, enfim. A onda de calor, os sintomas climatéricos, sem dúvida, corresponde à principal indicação, a mais frequente indicação para terapêutica hormonal. Mas tem mulheres que, mesmo sem sintomas, eventualmente podem se beneficiar da terapêutica hormonal. Não são todas naturalmente, isso tem que ser avaliado pelo médico, pela médica, mas há mulheres que, mesmo sem sintomas, eventualmente podem se beneficiar da terapêutica hormonal. E mesmo dentro dessa questão da osteoporose, né, doutor? Eu acho que, como você mesmo falou, esse aspecto de prevenção, né? Não estamos falando de tratamento, estamos falando de prevenção. Um passinho anterior aí
Prevenção da perda de massa óssea, né? Exatamente para tentar adiar a osteoporose o mais para frente possível. Osteoporose faz parte do nosso processo de envelhecimento. Aos 80 anos de idade, aproximadamente metade das mulheres tem osteoporose. Então, a ideia aqui é tentar adiar o máximo possível a osteoporose, porque remédios podem ser necessários, remédios específicos para a saúde óssea, mas esses remédios também têm as suas consequências negativas, também têm seus riscos. Então, quanto mais a gente puder adiar a necessidade de um remédio tão específico, melhor. A terapêutica hormonal pode ter um papel importante aí. E, além de tudo, é importante comentar que a osteoporose ela tem um impacto financeiro, né, enorme. Eu digo um impacto socioeconômico mesmo. Exato, um impacto socioeconômico, morbidade associada a fraturas osteoporóticas. Então, assim, Lógico, efeitos familiares, né? É muito importante, bem lembrado. Uma outra pergunta. De novo, a gente sempre fala de sintoma vasomotor, de tratamento dos sintomas vasomotores, mas de alguma forma a terapia hormonal poderia ter um impacto positivo sobre a qualidade do sono de uma mulher? Isso é muito frequente, porque as ondas de calor por si só, elas já prejudicam o sono. Então tem muitas mulheres que, aliás, é muito comum essa queixa da mulher na fase de transição menopausal e nos primeiros anos de menopausa, em função das ondas de calor, ela acordar muitas vezes durante a noite, acaba não tendo um sono tão profundo e no dia seguinte ela está cansada, está com sonolência, porque teve uma noite ruim. Isso vai trazer outras consequências, possivelmente a piora das funções cognitivas, problema de rendimento profissional, de piora de memória, talvez decorram desse fenômeno. Então, na medida em que você consegue tratar as ondas de calor, ela vai ter um sono melhor e provavelmente essas funções cognitivas melhoram também em função disso. Eu digo provavelmente porque acredita-se que o hormônio feminino, além desse efeito indireto via ondas de calor, é possível, isso não está claro, totalmente esclarecido ainda, mas é possível que mesmo independentemente da melhora das ondas de calor, talvez o hormônio feminino tenha um efeito positivo em melhora de sono e de qualidade da sua função cognitiva. A gente sabe que o caminho via ondas de calor é bem claro, mas talvez exista esse outro caminho independente das ondas de calor também. Então, uma mulher que dorme bem, ela no dia seguinte vai se sentir muito melhor, então a gente pode falar que existe essa contribuição na qualidade de vida e no bem-estar, né, da mulher como um todo, e daí eu acho que a gente poderia falar também até em termos de saúde mental. Uma mulher que dorme bem, tem boas relações de trabalho, boas relações na família, acho que a gente consegue extrapolar nesse sentido também, né? Com certeza. A questão da relação entre hormônios e doença de Alzheimer é algo bastante controverso. A gente não tem muita certeza. Alguns acreditam que sim, que o hipoestrogenismo pode ser um fator no Alzheimer. Mas não querendo entrar nessa questão, porque aí a gente está falando de algo já em mais longo prazo. No curto prazo, nós sabemos, curto médio prazo, nós sabemos que sim. O hipoestrogenismo tem um fator de piora de algumas funções cognitivas, essas que eu mencionei, memória, etc. E a reposição hormonal pode melhorar, pelo menos nesse período de curto prazo, pode trazer uma melhora nesse aspecto. Eu acrescentaria um outro parâmetro que tem tudo a ver com o nosso cérebro, que é a função sexual. Né? Que é função sexual. Nós sabemos que a testosterona tem um papel importante em desejo sexual, mas o estrogênio parece que não tem um efeito direto no desejo sexual, mas ele pode ter um efeito indireto. Você imagina, essa mulher que não está dormindo bem, que não está desempenhando bem no trabalho, que está tendo todo um desgaste, uma alteração do seu status emocional, o desejo sexual também vai ficar prejudicado. Então, na medida em que você melhora todo esse contexto, muitas vezes você consegue ter alguma melhora nessa parte da função sexual também, embora o estrogênio não seja um hormônio que diretamente melhore o desejo sexual, mas ele pode ter um efeito indireto também que a gente deve lembrar. Eu acho que com certeza devemos lembrar, né? Porque quando a gente fala de sexualidade feminina é todo um universo, né? Tem um monte de coisas que estão envolvidas que vão ter um impacto. Então, e com relação aos riscos, doutor, riscos associados ao uso da terapia hormonal no longo prazo? É importante a gente lembrar para todos que risco existe para tudo na vida. Eu acho que quando a gente conversa com a paciente, a gente tem que lembrar disso. Risco existe para tudo na vida.
Terapêutica hormonal, de uma forma geral, existe uma série de variações nesse assunto que não dá tempo da gente abordar aqui, mas a terapêutica hormonal ela pode aumentar o risco de câncer de mama. É verdade, pode aumentar o risco. De quanto que é esse aumento? Depende muito do estudo, da dose, uma série de fatores. Um estudo um pouco mais antigo, com doses maiores do que a gente usa hoje, mostrou que a terapêutica hormonal explicou 8 casos adicionais para cada 10 mil mulheres por ano. Então ele pode aumentar. Se eu for pensar apenas na mama da minha paciente, eu vou falar para ela, não use terapêutica hormonal. Terapêutica hormonal pode aumentar o teu risco de câncer de mama. Mas essa mulher que está diante de mim no meu consultório, ela não tem só mama. Ela tem cérebro, ela tem osso, ela tem tudo, tem a qualidade de vida que ela quer ter, ela quer dormir bem, quer estar bem, quer trabalhar bem. Então, quando a gente pensa como um todo, é o que vale. Se for pensar apenas no oncológico, embora a terapêutica hormonal aumente risco para câncer de mama, ela diminui risco para câncer de intestino grosso. Quando eu pego todos os cânceres juntos, não aumenta nem diminui, embora o de mama especificamente aumente. Um pouco. Quando eu pego todas as doenças em conjunto, quando bem indicada a terapêutica hormonal iniciada no momento oportuno, o que os estudos mostram é que existe uma diminuição de desfechos de saúde, de problemas de saúde. Então a gente sempre tem que olhar no contexto como um todo. Lógico que a terapêutica hormonal não é para todas as mulheres. Tem mulheres que realmente não podem, não devem fazer a terapêutica hormonal. Mas a maioria das mulheres, quando bem indicadas e no momento propício, ela pode ter mais benefícios do que riscos. Essa balança. Agora, que existem alguns riscos, lógico que existem alguns riscos, como esse que eu mencionei. Algumas formas de terapêutica hormonal podem aumentar um pouco o risco de trombose, outras não. Então, tudo depende da forma de ajustar a cada necessidade individual. E aí, com relação à paciente, quando a paciente vai no consultório, enfim, é prescrito para ela ali a terapêutica hormonal, quais são as expectativas dessa paciente com relação ao tratamento, né? O que ela poderia esperar e que tipo de conversa que é importante, né, de existir entre o médico e a paciente? Eu acho que é muito importante essa explicação da relação risco-benefício. Acho que isso é fundamental. Eu acho que jamais o médico, a médica pode falar que não há riscos. O que a gente conversou na pergunta anterior. Acho que é muito importante ter essa transparência e deixar claro para a paciente que o que nós estamos avaliando é uma relação mais complexa, que é o risco e o benefício. E que no caso dela, naquela avaliação que o médico e a médica fizeram, no caso dela ela tem mais benefícios. Bom, geralmente essa mulher está procurando por sintomas climatéricos. Então, ela quer saber quando ela vai melhorar os sintomas. O que os trabalhos mostram é que normalmente com 3 semanas, 4 semanas, essa mulher já tem uma melhora das suas ondas de calor. Com 3 meses é quando ela está perto do máximo que aquela terapêutica hormonal vai favorecer, vai oferecer. Então é bom deixar bem claro para a paciente o que ela deve esperar. Olha, primeiro mês você já deve notar uma diferença, o máximo vai ser a partir de 3 meses. Né? Por quê? Com isso a gente ajusta as expectativas. Se com 2 semanas ela ainda não melhorou, ela sabe que a gente deve esperar mais um pouco, porque o hormônio não vai agir da noite para o dia. Então acho que é importante ter esse alinhamento de expectativa. Claro que a parte óssea, o osso tem um metabolismo muito mais lento, então os efeitos ósseos vão levar 1 ano, 2 anos para ficarem mais evidentes. As manifestações emocionais normalmente são mais rápidas, as manifestações atróficas genitais podem levar um pouquinho mais de tempo, então é importante ajustar essas expectativas. As expectativas, né? E sabe uma outra pergunta que sempre é feita, pelo menos sempre nos congressos que eu vou e tal, até quando que o médico vai fazer o uso da terapêutica hormonal com a paciente? Essa é a pergunta mais difícil de ser respondida. A pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta difícil, porque não existe uma definição em nenhuma diretriz mundial até quando. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher utiliza a terapêutica hormonal, supondo que ela responda bem, tenha uma melhora boa, a maioria responde bem e melhorou dos seus sintomas. No momento em que eu interrompo a terapêutica hormonal, é como se ela estivesse entrando na menopausa naquele momento. Então, uma boa parcela, talvez metade das mulheres, podem voltar a ter sintomas. Então, na verdade, eu gosto mais de uma definição, de um termo bem utilizado no Brasil, né? Até quando? Até a próxima consulta. Então essa mulher ela vai todo ano no seu ginecologista fazer sua rotina ginecológica. Neste momento é um momento de oportunidade para avaliarmos. Você está bem com a terapêutica hormonal? Surgiu alguma contraindicação? Você está insegura? Tem alguma dúvida? Vou esclarecer. E a partir daí a gente vai decidir se ela vai seguir por mais 1 ano,
até a próxima consulta ou se vamos interromper. Então não existe uma duração máxima obrigatória. Não existe aquilo, tem que usar por 5 anos, aí é obrigado a parar. Não. 10 anos tem que parar. Não. 60 de idade, 65, depende de cada caso. Então essa é realmente uma avaliação individualizada. Né? Para cada paciente a gente vai estar avaliando a cada consulta e, lógico, levando em conta, inclusive, os medos, as preocupações dessa paciente. Claro. E antes da gente terminar, que me veio essa outra pergunta na cabeça, Luciano, você comentou, né, no início da nossa conversa sobre o momento ideal de se começar a terapia hormonal. Comenta um pouquinho a respeito do conceito de janela de oportunidade, que eu também acho que não só é importante ter essa noção de quando parar, que na verdade, né, sempre na próxima consulta deve existir essa reavaliação, mas quando começar? Eu acho que a indicação da terapêutica hormonal, ela repousa em cima de alguns pilares, né, que a gente conversou aqui. Primeiro é se ela tem indicação. Segundo, se ela não tem contraindicação. Terceiro, se a paciente aceita, porque muitas vezes ela tem indicação, ela não tem contraindicação, você entende como médico que ela tem mais benefícios do que risco, mas às vezes a paciente não quer, né? E depois que ela está bem informada, ela fala eu não quero, ok. O que eu acho que não é adequado é a gente se conformar com eu não quero, sem ela sequer saber dos benefícios e riscos, né? Porque às vezes chega com aquele estigma já marcado. Então, importante a gente informar e depois a paciente diz, apesar disso que foi explicado, eu continuo não querendo. Ok, é uma decisão dela. E o quarto é a janela de oportunidade. Então nós sabemos que iniciar a terapêutica hormonal perto da menopausa não aumenta risco cardiovascular. Alguns trabalhos sugerem que pode até proteger contra a doença aterosclerótica e, portanto, lá na frente até diminuir risco cardiovascular. Porém, se eu perco este momento, essa mulher fica muitos anos sem hormônios endógenos ou de reposição, e eu começar tardiamente, aí a terapêutica hormonal pode aumentar o risco cardiovascular. Eu sei, segundo o estudo da WHI, o Women's Health Initiative, que se eu inicio depois de 20 anos da menopausa, eu aumento o risco cardiovascular. Se eu começo antes de 10, eu não aumento. Então, entre 10 e 20 deve ter essa inversão. Nós não sabemos o momento exato e provavelmente isso varia conforme as características da pessoa. Mas hoje, o conceito de janela de oportunidade normalmente fala em 10 anos. Então, a gente deve iniciar a terapêutica hormonal, de preferência, dentro desses primeiros 10 anos da pós-menopausa. De preferência, quanto mais próximo da menopausa, melhor. Tá bom. Gente, com essa última pergunta, então, a gente chega ao fim do nosso primeiro episódio. A gente está falando sobre terapia hormonal com o Dr. Luciano Pompei. A gente vai ter um outro episódio para falar um pouquinho mais sobre esse tema, que eu acho que o mais importante de tudo é estar falando sobre terapia hormonal, né, Luciana? A nossa população está envelhecendo e a gente precisa ter esse cuidado com as mulheres. Sem dúvida, acho que a terapêutica hormonal ela pode ser muito benéfica para muitas mulheres. Acho que é importante levar informação de qualidade para que a mulher possa decidir se ela quer ou se ela não quer, mas ela tem que decidir depois de receber as informações, né? E não simplesmente chegar a falar não quero e nós nos darmos por satisfeitos. Importante levar a informação real para que aquela pessoa possa decidir conscientemente. É isso. Então, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema e não perde não. Até lá. Luciano, muito obrigada. Eu que agradeço.